Olá a todas! Cá estou eu mais uma vez para trazer mais um pedacinho do nosso percurso do Mergulhar no Feminino. Dessa vez eu trago o capítulo 3 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, trazendo mais um conto para que a gente possa mergulhar na discussão no nosso próximo encontro na terça-feira. Dessa vez eu trago para vocês o conto da Vassilissa, como se chama em português de Portugal, ou Vassalissa, como se chama em português do Brasil. É um conto muito interessante e que nos traz um contato mais próximo com a nossa intuição. Vamos lá? Vassilissa. Era uma vez, e não era uma vez, uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte, com o rosto tão pálido como a cera branca das rosas na sacristia da igreja mais próxima. A sua filhinha e o seu marido, sentados aos pés da velha cama de madeira, rezavam a Deus para que a guiasse em segurança até o próximo mundo. A senhora moribunda chamou Vassilissa e a pequena criança de botas encarnadas e bibi branco, avental branco, sentou-se ao lado dela. Toma essa boneca, meu amor. É para ti, murmurou a mãe, metendo a mão na manta felpuda e retirando uma bonequinha, que, tal como a Vassilissa, tinha botas encarnadas, calças, bibi branco ou avental branco, saia preta e um colete bordado com linhas de todas as cores. Ou seja, a bonequinha estava vestida exatamente igual à menina. Presta bem atenção às minhas últimas palavras, minha querida, disse a mãe. Se algum dia te perderes ou estiveres a precisar de ajuda, pergunta à boneca o que fazer. Ela irá auxiliar-te e guarda-a sempre contigo. Não fales dela a ninguém. Alimenta-a quando tiver fome. Esta é a minha promessa de mãe para ti, a minha bênção, querida filha. Proferidas essas palavras, a respiração da mãe fundiu-se nas profundezas do seu corpo, preparou a alma e, ao sair pelos lábios no último suspiro, morreu. A criança e o pai choraram a morte por muito tempo. Mas, tal como um campo cruelmente devastado pela guerra, a vida do pai voltou a verdejar por entre os sulcos do terreno. E ele casou novamente, com uma viúva que já tinha 2 filhas. Embora a madrasta e as filhas se comportassem educadamente e sorrissem sempre com um ar polido, havia por trás desses sorrisos algo mordaz, de que o pai da Vassilissa não se apercebera. Como era de esperar, quando as 3 mulheres estavam sozinhas com a Vassilissa, atormentavam-na, obrigavam-na a servi-las, as 3, e mandavam-na cortar a lenha para que a sua pele delicada ficasse sujeita aos maus tratos. Elas odiavam-na porque Vassilissa era dona de uma doçura absoluta. Era muito bonita, tinha seios fartos, enquanto os delas definhavam de tanta maldade. Vassilissa era prestativa e nunca se queixava. Já a madrasta e as suas filhas mais pareciam ratos a lutarem entre si no meio de um monte de lixo à noite. Um dia, a madrasta e a filha chegaram à conclusão de que já não aguentavam mais a Vassilissa. Bom, talvez possamos fazer com que a fogueira se apague e mandamos a Vassilissa à floresta ter com a bruxa Baba Yaga para pedir o fogo para a nossa lareira. E, quando ela chegar lá, Baba Yaga, a velha Baba Yaga com certeza vai matá-la e comê-la. Dito isso, as 3 bateram palmas e soltaram os guinchos semelhantes aos dos seres que vivem nas trevas, rindo. Assim, nessa tarde, quando a Vassilissa chegou, depois de ir apanhar a lenha, a casa estava às escuras. Ficou muito preocupada e perguntou à madrasta: o que aconteceu? Como é que vamos cozinhar? O que faremos para iluminar o escuro? És muito estúpida, respondeu a madrasta. Como é óbvio, estamos sem lume, estamos sem fogo. E eu não posso ir à floresta porque eu já sou velha. As minhas filhas não podem ir porque elas têm muito medo. Por isso, você é a única que pode ir na floresta, encontrar com a Baba Yaga, pedir a ela o fogo para reacender a nossa fogueira. Bom, então eu irei, respondeu a Vassilissa, inocentemente saindo em seguida. E lá se foi ela. A floresta foi ficando cada vez mais escura
e sob os seus pés ramos e folhas estalavam, o que assustava. Meteu a mão, então, no bolso do seu avental e lá estava a boneca que a mãe tinha lhe dado. Deu-lhe umas palmadinhas no bolso e disse para consigo: é mesmo verdade? Basta tocar-lhe para eu me sentir melhor? A cada encruzilhada no caminho, Vasilissa metia a mão no bolso e consultava a bonequinha. Diz-me lá, devo ir para a esquerda ou devo ir para a direita? E a boneca indicava sim ou não, por este caminho ou por aquele. E enquanto caminhava, a Vasilissa partilhava com ela um pouco do seu pão e seguia aquilo que ela pensava ter emanado da boneca. Subitamente, um homem vestido de branco e montado num cavalo branco passou a galope e fez-se dia. Mais adiante, um homem vestido de vermelho passou montado num cavalo vermelho e o sol nasceu. Vasilissa continuou a caminhar e, no momento em que chegava à cabana da Baba Yaga, um cavaleiro vestido de preto passou a trote montando num cavalo preto, entrando no casebre da Baba Yaga. Logo se fez novamente noite. A cerca que rodeava o casebre era feita de caveiras e ossos que começaram a brilhar com um fogo interior, iluminando toda a clareira da floresta com uma luz horripilante. A tal Baba Yaga era uma criatura medonha. Ela não viajava numa carruagem nem num coche, mas num caldeirão em forma de almofariz, de pilão, que voava sozinho pelos céus. Ela fazia o veículo avançar com o auxílio de um remo em forma de pilão e ia varrendo o rastro por onde passava com uma vassoura feita de cabelo de uma pessoa que já tinha morrido há muito tempo. E o caldeirão voava pelos céus enquanto o cabelo nojento da Baba Yaga esvoaçava pelo ar. O seu queixo enorme curvava para cima e o nariz comprido curvava para baixo, se tocando, se encontrando no meio. Tinha uma barbicha fina, branca e verrugas na pele, adquiridas nos seus trabalhos com os sapos. As unhas sujas de negro eram grossas e esfareladas, como telhados, e tinha uma curvatura tal que era impossível fechar a mão do punho. Mas, mais estranho ainda era o casebre da Baba Yaga. Erguia-se sobre umas enormes e escamosas patas amarelas de galinha e caminhava sozinho. Por vezes rodava sobre si mesmo, qual bailarina eufórica. Os ferrolhos das portas e das janelas eram dedos humanos de mão e dos pés, e a fechadura da porta principal era um focinho de animal cheio de dentes bem afiados. A Vasilissa consultou a boneca e perguntou: é essa a casa que procuramos? A boneca disse: sim, é isso que procuramos. Respondeu a boneca na sua forma muito própria. E antes que pudesse dar mais algum passo, Baba Yaga, montada no seu caldeirão, desceu sobre a Vasilissa. O que é que tu queres? Perguntou gritando. A criança começou a tremer. A vozinha, vim pedir fogo. A minha casa está fria, a minha família morrerá, preciso de lume. Ah, sim, eu conheço-te e conheço a tua família. Bom, não prestas para nada, criança. Deixaste apagar o fogo. É uma coisa muito insensata. E além disso, por que achas que eu te deveria dar o lume? Porque eu estou a pedir-lhe, replicou rapidamente a Vasilissa logo após ter consultado a boneca. Tens muita sorte. Essa é a resposta certa, ronronou a Baba Yaga. E a Vasilissa sentiu que tinha muita sorte em ter dado a resposta correta. Mas não há a menor hipótese de eu te dar fogo sem antes trabalhares para mim, ameaçou a Baba Yaga. Se fizeres as tarefas que te vou pedir, terás o teu fogo. Se não... Foi nessa altura que a Vasilissa viu que os olhos da Baba Yaga se transformaram subitamente em cinzas brancas. Se não fizeres, minha menina, morrerás. Logo de seguida, a Baba Yaga entrou ruidosamente no seu casebre, deitou-se em cima da cama e ordenou a Vasilissa que lhe trouxesse o que estivesse a ser cozinhado no fogo. Naquele fogo havia muita comida, comida suficiente para umas 10 pessoas, e a Baba Yaga comeu tudo. Deixou apenas um pedacinho de pão
e um dedal de sopa para Vasilissa. Agora lava as minhas roupas, varre o pátio, limpa a minha casa, prepara a minha comida e separa o milho bolorento do milho bom. E trata para que fique tudo em ordem. Mais tarde vou voltar para verificar se está tudo bem feito. Se não estiveres feito, serás tu o meu banquete. Dito isso, a Baba Yaga partiu voando no seu caldeirão, usando o nariz como manga de vento e o cabelo como vela. E caiu de novo à noite. Mal a Baba Yaga partiu, a Vasilissa virou-se para a boneca. O que eu devo fazer? Vou conseguir terminar essas tarefas todas a tempo? A boneca, calmamente, garantiu-lhe que sim, aconselhando-a a comer qualquer coisa e ir dormir. A Vasilissa deu também um pouco de comida para a boneca e adormeceu. De manhã, a boneca tinha feito todo o trabalho e tudo o que faltava era cozinhar a refeição. À tarde, a Baba Yaga voltou e não encontrou nada por fazer. De certo modo, satisfeita, mas por outro lado, um pouco insatisfeita, por não encontrar falha alguma, a Baba Yaga sorriu desdenhosamente e disse: És uma rapariguinha cheia de sorte. Uma menininha cheia de sorte. Chamou então os seus servos fiéis e pediu que moessem o milho. E 3 pares de mãos apareceram no ar, raspando e esmagando o milho. A palha e os resíduos voaram pela casa toda como se caísse uma neve dourada. Finalmente acabaram e a Baba Yaga sentou-se a comer. Demorou horas a alimentar-se. De manhã, voltou a pedir a Vasilissa que limpasse a casa, varresse o pátio e lavasse as roupas. Depois, indicou um enorme monte de esterco que havia no quintal. Naquele monte de esterco há muitas sementes de papoila. Milhares de sementes. E eu quero ter pela manhã um monte de semente de papoilas de um monte de esterco. Tudo bem separadinho. Percebeste? A Vasilissa quase desmaiou. Oh, meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer tudo isso? Não te preocupes, eu tomo conta, ouviu a boneca dizer num murmúrio quando ela meteu a mão no bolso. Naquela noite, a Baba Yaga roncou enquanto dormia, e a Vasilissa tentou separar as sementes de papoila do montão de esterco. Vai dormir, vai correr tudo bem, disse-lhe a bonequinha pouco depois. Mais uma vez, a bonequinha concluiu as tarefas exigidas, e quando a velha acordou, estava tudo feito. Mas que bem! Exclamou sarcasticamente a Baba Yaga num tom de voz anasalado. Sorte a tua teres conseguido fazer todas essas coisas. Ela voltou a chamar seus servos fiéis para prensarem as sementes de papoila e extrair um óleo, e novamente apareceram os 3 pares de mãos que executaram a tarefa. Enquanto a Yaga esfregava os lábios com a gordura de carne cozida, a Vasilissa permanecia ali ao lado. Para onde tu estás a olhar? Gritou a Baba Yaga. Posso fazer-lhe umas perguntas, avózinha? Perguntou a Vasilissa. Pergunta, replicou a Yaga. Mas não te esqueças, conhecimento em demasia pode envelhecer uma pessoa muito cedo. A Vasilissa perguntou coisas sobre o homem de branco no cavalo branco. Ah, respondeu a Yaga afetuosamente, o primeiro é o meu dia. E o de vermelho no cavalo vermelho? Ah, esse é o meu sol nascente. E o homem de preto no cavalo preto? Ah, sim, esse é o terceiro e é a minha noite. Estou a compreender, disse a Vasilissa. Vamos, vamos, menina. Não queres fazer mais perguntas? Encorajou a Yaga. A Vasilissa preparava-se para perguntar sobre os pares de mãos que apareciam e desapareciam, mas a boneca começou a saltar dentro do bolso. E ela, ao invés, apenas disse: Não, avózinha. Como bem me disse, conhecimento em demasia pode envelhecer uma pessoa muito cedo. Ah, exclamou a Yaga, inclinando a cabeça como um pássaro. Tu és mais esperta do que o normal para a tua idade, menininha. E como é que conseguiste tornar-te assim? Graças à bênção da minha mãe, sorriu a Vasilissa. Bênção, guinchou a Baba Yaga. Tu dissestes bênção? Nesta casa não precisamos de bênçãos. É melhor que te vás. Segue o teu caminho, minha filha.
disse, empurrando a Vasilissa em direção à porta e ao escuro da noite. Vou dar-te uma coisa, menina, vou dar-te uma coisa. Dirigindo-se à cerca, a Baba Yaga pegou numa caveira com olhos flamejantes, espetou-a num pau. Toma, leva para casa esta caveira espetada neste pau. Aí está o teu lume. Não digas nenhuma palavra, só segue o teu caminho. A Vasilissa ia começar a agradecer à Baba Yaga quando a bonequinha começou novamente a saltar no bolso, fazendo-a perceber que tudo o que ela devia fazer era pegar o fogo e partir. Ela correu para casa por entre a floresta escura, seguindo voltas e reviravoltas na estrada, conforme a boneca lhe indicava o trajeto a seguir. Vasilissa saiu da floresta carregando a caveira com o fogo flamejando pelos orifícios dos ouvidos, olhos, nariz e boca. Subitamente assustou-se com o peso e com a luz sinistra e pensou em atirá-la fora. Mas a caveira falou-lhe e pediu-lhe que se tranquilizasse e continuasse em frente até chegar à casa das madrastas e das filhas dela. E assim ela o fez. Conforme Vasilissa se aproximava mais e mais da casa, a madrasta e as filhas olharam pela janela e viam um estranho brilho que dançava na floresta, um brilho que se aproximava cada vez mais. E elas nem imaginavam o que poderia ser. Tinham concluído que a longa ausência da Vasilissa significasse que, por aquela altura, ela já estaria morta e seus ossos já teriam sido levados pelos animais. Bons ventos a levassem. A Vasilissa estava agora já muito perto de casa. E mal a madrasta e as filhas viram que era ela, correram ao seu encontro, queixando-se que estavam sem lume desde que ela partira e que, apesar de terem tentado arduamente acender o fogo, este apagava-se sempre. Vasilissa entrou na casa com um ar triunfante, pois tinha sobrevivido à perigosa jornada e tinha conseguido trazer o fogo de volta para casa. Mas a caveira, espetada no pau, observava todos os movimentos da madrasta e das filhas dela, e logo lançou fogo para dentro delas. Pela manhã, o maldito trio estava convertido em cinzas. Fim da história. É uma história bem interessante, porque traz alguns elementos que são muito pertinentes para a nossa cultura, né? A bonequinha, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, ela acaba simbolizando algo que é muito caro para a humanidade de uma maneira geral. Se a gente pensar que as imagens religiosas, se a gente pensar nas réplicas, né, nos bebês reborns, que hoje são tão famosos, que trazem ali características cada vez mais humanas, na forma como a gente cuida, as bonecas antigas de porcelana, que eram verdadeiras relíquias, nesse conto são apontadas como detentoras de algo sagrado, né? E esse algo sagrado é a nossa intuição. A gente vai falar um pouquinho sobre isso amanhã, aliás, vamos falar bastante sobre isso amanhã, mas eu queria deixar essa introdução. Eu peguei aqui uma matriosca, alguns pacientes que foram atendidos por mim no consultório físico no Brasil já conhecem. Essa matriosca eu recebi de uma paciente muito querida, uma paciente que viajou para a Rússia e na volta, era período de Natal, se não me engano, ela me trouxe essa matriosca. E como todas as matrioscas, né, a gente sabe que elas se abrem, né, e aqui dentro a gente tem uma infinidade de bonecas. E eu quis trazer e abrir para vocês aqui a minha matriosca, eu estou na segunda. E à medida que a gente vai abrindo, as características do rosto vão ficando cada vez menos mascaradas, né? Dentro da matriosca, o que a gente tem é cada vez mais a essência. Então, eu estou abrindo aqui para vocês. Eu não vou abrir todas, porque essa minha matriosca ela é quase infinita. Eu vou tentar chegar lá no finalzinho, na última, ou pelo menos mais profundo aqui que eu puder para trazer para vocês. Ela vai ficando pequenininha. Foi um presente muito querido, de uma paciente muito querida, que já não está comigo hoje na clínica, mas que esteve e que vira e mexe está presente na minha história. Deixa eu tentar trazer até a ultimazinha, a menorzinha para vocês, que é essa menininha aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar com algum foco. Acho que não consigo. Enfim, o que eu queria mostrar para vocês é que no fim, as características tão pintadas da matriosca mãe
diante da última, da pequenininha, da boneca que está lá dentro, guardada dentro de nós, sem máscaras, sem maquiagem, sem pinturas, são muito diferentes. Lá dentro, o nosso verdadeiro eu, aquele que é o eu selvagem, que é o eu sagrado, ele está à espera de ser escutado. A bonequinha que foi entregue pela mãe no leito de morte só precisava de um alimento, né? O pão da vida, que é o me escuta. A partir do momento em que a Vassilissa começa a escutar a bonequinha, ela consegue trilhar em busca daquilo que ela precisava. Eu acho que esse é um dos maiores ensinamentos desse conto. Embora a gente tenha aqui, eu vou tentar trazer amanhã pelo menos as principais. A Clarissa propõe 9 tarefas, né, para se atravessar esse processo da perda da ingenuidade e do contato com a intuição. Eu vou trazer isso para que a gente discuta, mas era importante deixar para vocês, primeiro, que este conto tem a singularidade de ser um conto que se aproxima da intuição de uma maneira muito correta. Ele traz esse lugar da intuição como use aqui, tudo que você já ouviu, já percebeu, a seu favor. É um conto de origem russa, né? A Baba Yaga é uma bruxa famosa russa, se não me engano é russa, se não for amanhã eu corrijo com vocês. E ela traz exatamente esse lugar do selvagem. Percebam algo fundamental, a Baba Yaga não faz mal à Vassilissa, embora ela seja assustadora, ela acolhe e ela ensina algo à Vassilissa. Vamos falar sobre isso amanhã. Um beijo, minhas queridas. Até amanhã.